Olá, pessoal. Esta é a parte A da aula 3 do curso A Importância dos Sistemas de Equações Lineares. Nós vamos ver uma aplicação aqui. Bom, então tá lá. Aplicações de sistemas de equações lineares. Redes elétricas. Os circuitos elétricos consistem em baterias ou geradores, resistores. Os geradores, tais como as baterias, criam correntes num circuito elétrico e os resistores, como as lâmpadas elétricas, limitam as magnitudes das correntes, isto é, os seus fluxos, né? E as grandezas físicas estudadas nos circuitos elétricos? O potencial elétrico, a gente denota por E, cuja unidade é volts. A resistência, denotamos por R, e a unidade ohms. E a corrente elétrica, denotamos por I, e a unidade é amperes. Tá? Então, princípios básicos. A lei de Ohm, a diferença de potencial através de um resistor é o produto da corrente que passa por ele e da resistência. Então, a diferença de potencial é o E, através do resistor, é o produto da corrente, que é o I, e da resistência. A lei de corrente de Kirchhoff. A soma algébrica das correntes fluindo para dentro de um ponto qualquer do circuito é igual à soma algébrica das correntes fluindo para fora do ponto. O que entra no ponto tem que ser igual ao que sai do ponto. Esta é a lei de corrente de Kirchhoff. A lei de voltagem de Kirchhoff. Em torno de qualquer circuito fechado, a soma algébrica das diferenças de potencial é zero. Então, com essas três leis, nós vamos obter um sistema para estudar um circuito elétrico. Então, qual é o problema? Encontrar as correntes I1, I2 e I3 do circuito elétrico abaixo. Então, I1 é a corrente que vai estar passando pelo resistor de 7 ohms. I2 é a corrente que vai estar passando pelo resistor de 11 ohms. I3 é a corrente que vai estar passando pela resistência de 3 ohms. Aqui estão os geradores, 30 volts, as baterias, e 50 volts. Tá? Então, escolhemos aqui os sentidos das correntes, a I1, este sentido, a I2, a I1 entra em A, e a que sai do ponto A, I2 e I3. Então, a gente escolhe os sentidos das correntes. E vamos escolher também o sentido na malha interna, no circuito interno. Este circuito aqui, circuito interno 1. Então, essa malha interna 1. Então, vamos adotar o sentido horário aqui para esta malha. E para esta outra malha aqui, nós vamos também adotar o sentido horário. Tá? A malha externa, também aqui sentido horário. Então, vamos lá. Aplicando a lei de corrente de Kirchhoff ao ponto A, temos a corrente I1 está entrando em A e está saindo I2 e I3. Então, a corrente que entra, I1, tem que ser a corrente que sai, ou seja, I2 mais I3. I1 é igual a I2 mais I3. Agora vamos aplicar a lei de voltagem de Kirchhoff. Então, o sentido horário é o positivo. Então, aqui os sentidos, né? Positivo, sentido horário positivo. Temos. Então, veja. O sentido da malha é horário e a corrente I1 também está no mesmo sentido do sentido da malha. Então, 7 e 1 é a diferença de potencial aqui. Então, 7 e 1. Aí 3 está passando pelo resistor de 3 ohms, também está no mesmo sentido horário aqui da malha. Então, mais 3 e 3, mais 3 e 3. Agora, o sentido da malha, ele está entrando pelo terminal negativo aqui do gerador. Então, menos 30 igual a zero. Agora, vamos para a lei de Kirchhoff na segunda malha. O I2
passando pelo resistor de 11 ohms. Então, como tem o mesmo sentido horário do sentido da malha, 11 e 2. 11 e 2. Como o sentido da malha está entrando no polo negativo do gerador, menos 50. E aqui, como a corrente I3 está em sentido contrário ao sentido do da malha, então fica menos 3 e 3. Menos 3 e 3. E essa soma, toda essa soma aqui tem que dar zero. Então aí, usando a primeira lei de Kirchhoff, a lei da corrente, e a segunda lei da voltagem de Kirchhoff, obtivemos 3 equações com 3 incógnitas. Então, colocando essas equações aqui no sistema, está aqui. Então, veja. Agora temos que escalonar esse sistema. Então, como vamos proceder? Bom, o primeiro passo é eliminar a variável I1 aqui da segunda equação. Como eu faço isso? Multiplico a primeira equação por menos 7 e somo com a segunda, porque menos 7 e 1 mais 7 e 1 dá zero. Então, eu vou multiplicar a primeira por menos 7 e somar com a segunda. Então, menos 7 e 1 mais 7 e 1, zero. Menos 7 vezes menos e 2, 7 e 2. Mais 0, 7 e 2. Menos 7 vezes menos e 3, 7 e 3. Mais 3 e 3, 10 e 3. Menos 7 vezes 0 mais 30, 30. Então, está aqui. A segunda equação virou esta aqui. Então, a primeira é idêntica à do sistema anterior e a terceira também é idêntica do sistema anterior. Então, só alteramos a segunda. Perfeito. Agora, veja, vamos deixar 1 como coeficiente do I2. Para fazer isso, eu multiplico por 1/7 essa equação aqui, ó, a segunda. Eu multiplico por 1/7. Ó, a segunda equação eu multiplico por 1/7, para eliminar esse 7 do coeficiente do I2. Então, veja, fica 7 e 2 dividido por 7 e 2, 10 e 3 dividido por 7, 10 terços de 3, 10 sétimos de 3, e 30 dividido por 7, 30 sétimos. Então, a primeira equação eu copiei, porque não alterei nada, está aqui. A terceira também copiei, porque não alterei nada. E eu só fiz a multiplicação da segunda equação por 1/7, que resultou esta equação. Então, veja, agora eu quero eliminar a variável I2 da terceira equação. Como que eu faço isso? Multiplico a segunda por menos 11 e somo com ela. Por quê? Menos 11 e 2 mais 11 e 2 resulta zero. Então, some a variável I2 da terceira equação. Então, é isso que eu vou fazer. A segunda equação vezes menos 11 mais a terceira equação. Então, a primeira e a segunda são copiadas normalmente para cá. E só vou alterar a terceira. Então, menos 11 vezes I2 mais 11 e 2, zero. Não tem mais a variável I2 aqui embaixo. Menos 11 vezes 10 sétimos e 3 dá menos 110 sétimos e 3. Menos 3 e 3, menos 131 sétimos e 3. Menos 11 vezes 30 sétimos, menos 330 sétimos, mais 50, 20 sétimos. Então, está aqui. Então, está escalonado. O sistema está escalonado já. Então, a gente precisa achar o I3. Mas é fácil, né? O I3, para achar o I3, é só multiplicar essa terceira equação por menos 7 sobre 131. O menos 7 sobre 31 vai cortar com menos 131 sétimos. Então, vai sobrar só I3 aqui. I3. E quando a gente multiplica 20 sétimos por menos 7 sobre 131, vai dar menos 20 sobre 131. Então, o I3 está calculado. Esta é a minha corrente. Como ela deu sinal negativo, quer dizer que na figura em cima, o I3 não está descendo. Não está indo do ponto A para o ponto B, mas sim indo do ponto B para o ponto A. Ou seja, o sentido é contrário. Então, quando a corrente obtemos no cálculo uma corrente de valor negativo, quer dizer que, na verdade, ela tem um outro sentido do que está
desenhado no gráfico, no circuito, tá? Então, perfeito. Então, encontramos o valor de 3, menos 20 sobre 131 ampere. Aí, eu coloco esse valor de 3 aqui e acho o valor de I2. Então, o valor de I2 é 590 sobre 131 ampere. Então, este valor de I2 que eu achei na segunda equação, 590 sobre 131 ampere, coloco aqui. E o I3 que eu achei da terceira equação, menos 20 sobre 131, coloco aqui. E acho o I1. O I1 dá 570 sobre 131 ampere. Então, esta é uma aplicação em circuitos elétricos da resolução de sistemas de equações lineares.